Estudo a palavra do Senhor hoje, Santa Ceia. Nosso tema hoje é a Santa Ceia na ótica de Mateus, terceira parte, né? Nós já vimos 2 estudos, hoje é o terceiro estudo. O tema dessa noite é uma nova aliança em favor de muitos. Uma nova aliança em favor de muitos. Irmãos, mas vamos passar o texto, né? O texto básico de hoje é Mateus 26, 26 a 30, que diz: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Bom, nós vamos ficar hoje só com o versículo 28, que diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Irmãos, Mateus ele fala de uma aliança, de uma nova aliança, feita no sangue de Jesus, para remissão de pecados. Mas para a gente entender o que Mateus quis dizer, nós vamos ter que dar uma caminhada para o Velho Testamento. Uma caminhada, né, assim, bem sucinta, né, porque o tempo não permite. Mas para a gente entender o que Mateus quer dizer na sua teologia, nós temos que compreender um pouco o Velho Testamento. E interessante que no Velho Testamento, Deus ele fez uma aliança, uma única aliança, apresentada em várias épocas. Isso foi estudado na escola dominical. Deus fez uma aliança adâmica, uma aliança com Noé, com Abraão, com Moisés, uma aliança com Davi, e todas apontavam para o descendente, o Messias que viria. Toda essa aliança única, né, que Deus fez com esses vários personagens que nós lemos, e muitos outros, eles apontavam para o descendente da mulher, lá em Gênesis 3,15, o Messias que viria para salvar o seu povo dos seus pecados. Aonde Deus, então, ele fez essa aliança, e nessa aliança apresentava o descendente. Então, amados, essa aliança no Velho Testamento exigia 3 coisas do povo de Deus. Primeiro, a fé no descendente que viria, Jesus, a obediência aos mandamentos, leis e preceitos. Então, a obediência é uma exigência, e a consagração e a dedicação plena ao serviço. Esta era a exigência da lei, essa era a exigência da aliança que Deus fez desde Adão até os nossos dias de hoje. Bom, amados, todos esses, apesar de pecadores, eles foram obedientes. Até Adão, que pecou, foi expulso, mas no final ele cumpriu o seu papel de sacerdócio, ensinando a sua descendência sobre o Messias, preparando o caminho para Sete, e depois Enos, depois Enoque, Noé e assim por diante. Todos esses, apesar de pecadores, foram obedientes a Deus, mas, infelizmente, o povo judeu, que deveria ser a luz para o mundo, nunca entendeu, nunca amou a Deus
e nem obedeceu a Deus de coração. E o pior, quebraram essa aliança. Que tristeza, amados, saber que um povo que foi escolhido por Deus, que foi gerado por Deus, esse povo nunca amou a Deus. Esse povo nunca entendeu, por isso nunca amou. E uma vez que ele não amou a Deus, esse povo não obedeceu. Foi um povo desobediente. 2 motivos que levou a nação de Israel a quebrar a aliança com Deus. Veja que Mateus está falando de aliança. E 2 motivos, então, levou a nação de Israel a quebrar a aliança com Deus. O primeiro motivo é a dura cerviz, ou seja, desobediência ao extremo. Irmãos, esse povo de Deus, escolhido por Deus, para ser a luz do mundo, foi uma nação de dura cerviz, desobediente ao extremo. Esse povo não obedece a Deus. Mesmo com castigo, punição, esse povo não obedece. Dura cerviz. Interessante, amados, que Deus, através de Moisés, ele deu as tábuas da lei lá no Monte Sinai, o Monte Horebe. Quando você lê a Paraxá, você lê o texto de Êxodo 19:1 a número 10:10, você vai ver que nesse período, Deus passou-se 1 ano. Durante esse 1 ano, ali em Horebe, Deus, ele estava explicando sobre a cada mandamento, sobre as tábuas da lei. Deus estava ensinando esse povo, mas o povo foi de dura cerviz. Mesmo Deus investindo naquele povo, o povo de Israel, o povo foi de dura cerviz. Olha que diz Deuteronômio 9:6, diz assim: sabe, pois, que não é por causa da tua injustiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Pensou Deus falar para a igreja? Igreja, vocês têm um coração duro, vocês não servem, e quem não serve, não serve para servir. Olha que diz Deuteronômio 9:13, falou-me ainda o Senhor dizendo, atentei para esse povo, e eis que ele é um povo de dura cerviz. Tristeza, né, amados? Um povo que deveria entender Deus, amar a Deus, obedecer a Deus, mas é um povo que não entende, é um povo que não ama, é um povo que não obedece, porque o seu coração é duro, a sua obediência é de uma dureza incrível, ao ponto de ser de dura cerviz. Amados, em Deuteronômio 1-11, isso são chamados de paraxás, são passagens, principalmente os capítulos 9 e 10, coloca essa dura cerviz em evidência, narrando as várias murmurações, até chegar ao ápice, que é o bezerro de ouro. Desde o momento que Deus tira o povo do Egito, em nenhum momento esse povo obedeceu, em nenhum momento esse povo quis servir a Deus. Ele começa com várias murmurações, mas quando chega lá no capítulo 9, eles vão então trocar Deus por um bezerro de ouro. Amados, o que fazer com um povo desse? Mas se vou fazer uma pergunta, será que nós somos diferentes? Ok, a segunda coisa
é a incapacidade de entender. O que Moisés vai dizer é que o povo de Israel nunca obedeceu, porque nunca amou, porque esse povo era incapaz de conhecer Deus, de entender Deus. Por isso, a incapacidade de entender. Moisés sabia que o povo jamais amaria Deus e obedeceria de todo o coração. Irmãos, eu não estou sendo radical não, tá? Tanto Deus como Moisés, eles sabiam que o povo de Israel jamais amaria Deus de todo o coração e jamais obedeceriam de todo o coração. Pensou? O próprio Deus sabia disso. Moisés sabia que aquele povo que ele estava guiando para a terra prometida era incapaz e jamais amaria a Deus. Bom, em Deuteronômio 29:4, Moisés ele faz uma revelação surpreendente. Olha a revelação de Moisés. Esse texto é um texto-chave no Velho Testamento. Porém, o Senhor não vos deu. Guarde essa palavrinha, irmãos. Essa é a palavra-chave. Pois Deus, sabendo que esse povo era de dura cerviz, porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Por que esse povo era incapaz de amar a Deus, de entender? Sabe por quê? Porque Deus nunca deu a eles, por causa da dura cerviz, Deus nunca deu a eles um coração transformado, um coração regenerado, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje, né, que Moisés está escrevendo. Amados, o povo não recebe esse coração regenerado. E como que eles vão entender? Mas, vamos lá, tanto Deus como Moisés, sabendo desta incapacidade de amarem a Deus e obedecerem, não tinha nenhuma esperança quanto ao povo. E agora o bicho pega. Agora o bicho pega. Sabe por quê? Amados, nem Deus, nem Moisés, ele tinha esperança sobre esse povo. Deus não tinha esperança nesse povo. Por quê? Ambos sabiam que esse povo, por causa do seu coração sem entendimento, jamais obedeceriam a Deus, jamais amariam a Deus, jamais entenderiam Deus. Não há esperança para esse povo. Isso é terrível, não é? Isso é terrível. É assustador até. Mas vamos lá. Vamos ver um texto que fala da incapacidade. Bom, amados, Deuteronômio capítulo 9, verso 4, 8. Veja a incapacidade deles. O texto diz assim: quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça. Não. É que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir. Por quê? Pela maldade dessas gerações, é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações. O Senhor teu Deus os lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Presta atenção, amados. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és um povo de dura cerviz.
Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira do Senhor, vosso Deus, no deserto, desde o dia em que saísse do Egito até que chegaste a esse lugar, rebeldes fostes contra o Senhor, pois em Horebe tanto provocaste a ira do Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Amados, o que o povo está dizendo? O povo entrou na terra prometida porque ele era justo, porque ele era temente a Deus, porque orava, porque jejuava? Não. Foi por causa da maldade daquele povo que Deus queria expulsar, mas também porque Deus fez um juramento que iria purificar aquela terra para os patriarcas. Não foi por causa da obediência de Israel. Isso é incapacidade de amar, de obedecer, de servir. Agora, amados, vamos ver a desesperança de Moisés. Como eu disse, por causa dessa dura serviço, por eles não terem um coração regenerado, nem Moisés, nem Deus, realmente tinha alguma esperança para a nação de Israel. Olha que diz a palavra do Senhor: tomai esse livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja, presta atenção, amados, por testemunha contra ti. Presta atenção agora, porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz. Agora veja a preocupação e a desesperança de Moisés. Pois se vivendo eu, ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. O que Moisés está falando para o povo? Povo, enquanto eu estou com vocês, ensinando vocês, intercedendo por vocês, vocês não obedecem, vocês não amam a Deus, vocês não servem esse Deus. O que vai acontecer quando Deus me tirar? Aí vem Josué, e Josué no final vai dizer a mesma coisa, naquela passagem quando ele diz: e vocês vão servir a quem? Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Mas tanto Moisés como Josué está dizendo para o povo: poxa, eu estando com vocês, ensinando vocês, trazendo a palavra para vocês, vocês não amam a Deus, vocês não obedecem a Deus. O que vai acontecer quando Deus tirar a gente? Sabe o que aconteceu, amados? Depois que morreu Josué, o povo ficou sem um líder. Toda aquela geração morreu. E a Bíblia diz que a nova geração que surgiu na época de Juízes, eles não conheciam o Senhor. Ninguém mais conhecia Deus. Porque, amados, dura cerviz, rebeldia. Mas vamos lá, o tempo voa. Por causa da dura cerviz e da incapacidade de entender, amar e obedecer a Deus, Deus tomou duas providências. Primeira, seriam três, né? Mas a primeira providência é que esse povo não entraria na terra prometida. Nós sabemos que eles não entraram, eles foram proibidos. Mas uma grande providência foi o anúncio, e quem profetiza isso é o Moisés. O anúncio da invasão, destruição da terra e o cativeiro profetizado por Moisés. Em Levítico 25, 26, Deuteronômio 29 e 30. Quando chegar em casa, ouça novamente aí, e aí vão lá nesses textos. Amados, esses textos, eles estão dizendo, mostrando uma profecia de Moisés para o povo, dizendo: viu, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês não vão obedecer a Deus, vocês não vão servir a Deus, vocês não vão aguardar os dias de descanso. Sabe o que vai acontecer com vocês por causa da desobediência?
vai vir duas nações, que seriam os assírios e os babilônios, e vão levar vocês, vão arrasar com a terra, vão destruir as cidades, vão destruir o templo, e vocês vão ser levados para o cativeiro e vão ser espalhados por todos os lugares, porque vocês são de dura cerviz, porque vocês não obedecem, vocês não amam a Deus. Moisés estava profetizando o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico para aquele povo, dizendo: quando vocês entrarem na terra, vocês vão desobedecer e vocês não vão guardar os sábados, descansos, e por isso vocês vão para o cativeiro. A terra vai ser assolada, as cidades vão ser destruídas, e vocês vão ser levados cativos. Segunda coisa, amados, depois de falar dessa grande, e terrível notícia, ele vai trazer as boas novas de salvação. Moisés, ele vai falar de uma promessa, de uma nova aliança. Presta atenção, amados. Aquela aliança que foi feito, Israel quebrou, e essa aliança não tem mais conserto. Não tem como refazer, ou remendar, ou consertar essa aliança acabou. Aquele povo, a partir daquele momento, não teria mais chance, de Deus renovar uma aliança com eles. Uma vez que eles quebraram a aliança de Deus, a velha aliança, não tem mais jeito de se renovar essa aliança. Então aí vem uma promessa dizendo, olha, com vocês não tem mais jeito, mas lá na frente, em Jesus Cristo, quando Jesus vier, Deus vai fazer uma nova aliança, não com vocês, povo rebelde, não com vocês de dura cerviz, não com vocês que não amam a Deus, mas é com seus descendentes, na pessoa de Jesus Cristo. Esses sim, vão ter uma nova aliança. Essa aliança será nova. E a promessa de uma nova aliança, o coração dos descendentes seriam circuncidados por meio de Jesus Cristo. Sabe qual é a grande e terrível mensagem, amados? É que Deus, através de Moisés, diz: povo, com vocês acabou. Não há mais chance para vocês. Vocês quebraram de tal maneira a aliança, que vocês vão ser espalhados. Deus vai trazer vocês de volta, mas essa aliança será quebrada. Foi quebrada e não tem mais conserto. Agora, com seus descendentes está a misericórdia, a promessa de uma nova aliança em Cristo Jesus. E aí, irmãos, Moisés sabia que o grande problema deles estava no coração. Qual era o problema desse povo? Era um coração doente, era um coração impuro, era o coração quebrado, não pelo agir do Espírito, mas era um coração que estava destruído por causa do pecado. Esse coração não tem mais jeito. E aí então, Moisés sabia que para alguém amar e obedecer a Deus, precisava de um coração circuncidado por Jesus. Amados, a grande mensagem de Moisés é: o coração de vocês não tem mais jeito, mas talvez os seus descendentes, esse sim. E diante desse povo todo, amados, somente os remanescentes, os eleitos é que foram salvos.
A nação de Israel não. Mas aqueles que tiveram, como Davi, como outros, estes sim, foram salvos. Mas a nação não tinha mais jeito, porque não ama a Deus. Eu peço aos adolescentes, prestem bem atenção nisso, porque isso é sério. Moisés profetizou que a circuncisão do coração aconteceria por meio de Jesus, o Messias prometido. Bom, irmãos, presta atenção agora, vamos fazer uma comparação naquilo que Moisés está profetizando. Em Deuteronômio 29:4, ele diz assim: porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. E Deus nunca mais vai dar para aquela nação, aquela geração. Mas quando chega no capítulo 30, tem uma promessa aqui, ó. E a promessa no capítulo 36 é: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para, aí sim, eles vão amar o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que viva. Qual é a promessa de Moisés? Para vocês não tem mais jeito, mas para a tua descendência em Cristo Jesus, Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para, aí sim, quem tiver o coração regenerado, vai amar e obedecer, vai servir a Deus. Isso ia acontecer em Jesus Cristo. Mas vamos lá. Os profetas profetizaram sobre uma nova aliança. Jeremias 31, 31, 34, irmãos. Ele profetizou sobre essa nova aliança. Veja bem, não é remendo da velha aliança, mas é uma nova feita em Jesus. Aquela não tem mais conserto. E olha o que Jeremias disse, preste atenção: eis que vem dias, está falando do futuro, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança, novamente, não é remendo da velha, mas uma nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não bastante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei, futuro, com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amados, Jeremias está dizendo, essa aliança quebrou, mas Deus vai fazer uma nova, mas não é agora, não é com vocês, é lá no futuro, lá na pessoa de Jesus. Mas também em Ezequiel ele fala da circuncisão do coração. Olha que diz, amados, tomar-vos-eis dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, olha só, irmãos, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De toda a vossa imundícia, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-eis coração novo, coração regenerado, circuncidado, e porei dentro de vós espírito, desejo, vontade nova,
Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito, o Espírito Santo, e farei com que andeis dos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Sabe o que está dizendo, amados? Que em Jesus, Deus iria dar um novo coração, ouvidos e coração, ouvidos, e esqueci o outro, e olhos, para enxergar. Era em Jesus Cristo, porque aquele povo era um povo de dura serviço. Mas aí estamos chegando no final. A nova aliança e a circuncisão do coração têm a mesma aplicação, e ambas aparecem no Novo Testamento. Amados, o tempo não permite, por isso eu vou só citar para vocês aonde aparece essa doutrina no Novo Testamento. É por isso como não tem como entender o Novo se não voltar para o Velho Testamento. Primeiramente, a circuncisão ensinada por Paulo, só vou citar, tá? Nós vamos só ler. Vamos ler todos juntos? Primeiro, essa circuncisão seria em Jesus Cristo, na nova aliança. 2, essa circuncisão seria a transformação da natureza do seu povo, a igreja. 3, essa circuncisão seria abrangente, povos, línguas e nações. 4, essa circuncisão seria a bênção abraâmica, prometida a todas as famílias da terra. 4, somos circuncidados em Cristo. Esse aqui não vou ter que ler. Eu gostaria que alguém ficasse em pé e lesse Colossenses 2:11, que quem vai falar sobre essa doutrina é o apóstolo Paulo. Quem achar, pode ler bem alto. Colossenses 2:11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ok? Quem está ensinando isso? O apóstolo Paulo. Nós não temos tempo para ver, Quem sabe no próximo estudo. 6, todos juntos? Jesus é o ministro da circuncisão. 7, a verdadeira circuncisão acontece no coração. 8, a igreja é o mistério revelado. E 9, a falsa e a verdadeira circuncisão. Aí estão os textos, mas aí, irmãos, Paulo fala sobre isso. No Novo Testamento, essa aliança, nova aliança, aparece na carta aos Hebreus, nas cartas de Paulo e nos Evangelhos. Por exemplo, na carta de Hebreus, o autor de Hebreus, ele vai citar a promessa de Jeremias para falar que isso aconteceu em Cristo. Olha só, o que Jeremias disse, que nós já lemos. E de fato, repreendendo, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança. Isso nós lemos em Jeremias. Mas aí ele traz para os dias dele. Lá no verso 10 até o 13 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei. Ele está dizendo, agora em Jesus, Deus fez uma nova aliança com a igreja. Esta, pois, é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Presta atenção, amados. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscrevereis, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conheço o Senhor,
porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, pois para com a sua iniquidade usarei a misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ele está apresentando uma nova aliança feita no sangue de Jesus. Nas cartas de Paulo, ele aparece em 2 textos. 1 Coríntios 11, 25, quando ele fala da ceia, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E 2 Coríntios 3,6 diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E nos evangelhos, amados? E nos evangelhos? Quando ele fala, nos 3 primeiros evangelhos, nós vemos Lucas 22, 20. Olha a teologia de Lucas. Semelhantemente, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de... Lucas está escrevendo para quem mesmo? Para os gregos. Ele está dizendo: essa aliança é para vocês. Mas aí Marcos, parecido com Mateus, ele vai dizer o seguinte: então lhe disse: isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Mesmo de Mateus, só que Mateus é mais completo. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Para quê? Para a remissão de pecados. E aí, irmãos, na ótica de Mateus, a nova aliança, a base dessa aliança é feita através do sangue de Jesus. O propósito dessa aliança é a remissão dos nossos pecados. E o alcance dessa aliança é derramado em favor de... Chegando no seu final, por que de muitos e não de todos? Por que que Mateus e Marcos, eles dizem em favor de muitos e não de todos? Por que, amados? Porque a nova aliança em Cristo Jesus exige de cada cristão, presta atenção porque agora é para você. Presta atenção agora, porque agora é para você. A nova aliança não é para muitos. Aliás, não é para todos, é para muitos. A nova aliança em Cristo exige de cada cristão 3 coisas. Primeiro, fé no descendente que viria, Jesus. Ele já veio. Você precisa entendê-lo para amá-lo, e você precisa obedecê-lo. Para isso você precisa de um novo coração, um coração regenerado. Segundo, obediência plena, que é uma vida de santificação. Amados, a nação de Israel não tiveram uma vida de santificação. Alguns em Israel. E eu pergunto, a igreja hoje, ela está levando uma vida de obediência aos escritos e ensinamentos de Jesus? Terceira, consagração e dedicação total a Deus. Amados, você como igreja, você tem se dedicado a Deus? Servido a esse Deus? A Santa Ceia revela os verdadeiros cristãos, que têm a mente, olhos e ouvidos e o coração regenerado. Sabe por quê, amados? Porque por quê? A Santa Ceia define quem de fato ama a Deus de todo o coração.
Como que a ceia revela os verdadeiros cristãos? Primeiro, porque o verdadeiro cristão, eles tomam a ceia com temor e reverência. Eles participam da ceia não como ritual, não como uma tradição, mas com temor e reverência. Esses têm o verdadeiro coração regenerado. Quem não tem o coração regenerado, ele toma a Santa Ceia por obrigação, ou por um simples dever. A Santa Ceia revela os verdadeiros crentes. 2, os verdadeiros cristãos abandonam seus pecados por amor a Jesus. Amados, quanto tempo a gente vem falando de alguns pecados, mas 3 anos eu não vi mudanças. A gente fica até pensando, será que Deus quer que a gente continue? Porque não há mudanças. 3, os verdadeiros crentes na ceia consagram suas vidas no serviço e na obra do Senhor. Amados, o verdadeiro crente, ao tomar a Santa Ceia, eles se consagram. E eu quero dizer uma coisa, pense nisto, antes de tomar a Santa Ceia. E eu termino dizendo o seguinte, amados: se Deus, Ele não poupou o povo de Israel, eles não receberam um coração regenerado, eles não receberam olhos para verem, ouvidos para ouvirem, eles não tiveram o Espírito Santo dentro deles, e eles foram de dura cerviz, e mesmo eles não tendo o coração regenerado, Deus não usou de misericórdia com eles, enviou para o cativeiro, não permitiu que ele entrasse para a terra prometida, na terra prometida. Agora, amados, imagine a igreja que tem o coração regenerado, que tem o Espírito Santo de Deus. Como que Deus vai ter misericórdia da igreja? Se a igreja, depois de ter o coração regenerado, olhos para ver, ouvidos para ouvir, mas se mantém o coração duro, não serve a Deus, não dedica a sua vida a Deus, como que Deus vai ter misericórdia? Para quem não leva a sério o Evangelho. Fica essa mensagem para a igreja, todos com os olhos fechados. Senhor Deus, a Tua palavra diz que o Senhor não poupou o povo da antiguidade, que o Senhor não poupou Israel, um povo de dura serviço, um povo que nunca amou, nunca obedeceu, e mesmo eles não tendo um coração transformado, regenerado, e por causa disso, por eles manterem a dureza no coração, o Senhor enviou para os cativeiros, espalhou para todos os lugares. Pai, hoje nós estamos falando da igreja, a igreja que recebeu um coração novo, um espírito novo, recebeu o Espírito Santo para obedecer, e a palavra diz que o Senhor fez uma nova aliança, aonde o Senhor colocaria o seu Espírito, colocaria olhos para vermos, ouvidos para entendermos, a disposição para obedecermos. Mas se apesar de tudo isso,
se a igreja não for obediente e não amar o Senhor, não há mais esperança para a igreja, a não ser que se arrependam dos seus pecados, e arrependidos se curvam diante do Senhor, com o coração quebrantado, buscando o perdão e a misericórdia do Senhor. Pai Santo, tenha misericórdia de todos nós, em Cristo Jesus. Amém.